Salve rapaziada, loirinha aqui. E bom, nesse vídeo a gente vai ver aqui: homem é preso no Brasil porque o chat GPT entregou ele. É sério isso? Caramba, velho. Toma cuidado ao usar inteligência artificial aí. Pra que tu tá usando isso aí, né, meu nobre? E bom, antes de a gente seguir com esse vídeo, mano, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí sugestões de vídeo aí que você acha foda aí, dos mais variados temas, mano, pra gente tá trazendo react aqui, pra gente tá comentando sobre, né? Tá trazendo aí, né? Um conteúdo em torno disso, ok? E é isso, bora pra esse vídeo. Oi, eu sou o sobrevivente e eu quero começar esse vídeo com uma pergunta bem simples. Você usa o chat GPT para desabafar? Você já utilizou ele para esse propósito? Tem uma galera que conversa com o chat GPT como se fosse um psicólogo. Eu mesmo já gravei vídeos aqui no canal ensinando a fazer isso. Algo que é muito útil, principalmente para quem não tem grana para cuidar da própria saúde mental. Afinal de contas, terapia é algo muito caro no Brasil e com um ótimo psicólogo a terapia. Faz isso não, mano, faz isso não. Não faz isso não. Pelo que eu tô vendo aqui, o cara foi desabafar algum problema, mano, tenebroso na vida dele, uma parada asquerosa ali, uma parada que, pô, bem complicada ali. Ele foi falar isso. Mano, faz isso não, cara. Faz isso não. Tá ligado? Faz isso não. Faz isso não. Entendeu? Não inventa de desabafar com IA, não. Não faça isso, cara. Pelo amor. Não faz isso. Mano, quer desabafar, mano? Quer pôr para fora o que você sente e tudo mais? Cara, vai na papelaria aí da tua cidade, né? Compra um caderno, mano. Compra um caderno, uma caneta, lápis, borracha, sei lá. E escreve, mano. Escreve. Escreve, tá ligado? E escreve ali, né? Desabafa no papel, né? Desabafa no papel, desabafa por escrito, né? Se você quiser, você pode até, tipo, pegar esse papel, essas folhas aí que você escreveu, você pode até pôr fogo depois, sei lá, você faz o que você quiser depois. Você guarda, ou você põe fogo, ou você amassa e joga fora. Você pode fazer o que você quiser, mas não use, não use inteligência artificial para isso aqui. Inclusive o canal aqui, o próprio cara aqui falou que ensinou no canal dele aqui a fazer isso, né? Quem quiser que eu traga o react desse vídeo, comenta aí embaixo, mano. Comenta aí se você quer que eu traga o react desse vídeo dele ensinando isso aí, né? Porque, sendo bem honesto, eu fiquei até curioso um pouco em relação a isso aí, né? Mais pra ver como é que é mesmo, né? Pra ver como é que é e tudo mais, mas tipo assim, não é questão de recomendação pra fazer isso e também, sinceramente, não vale a pena, né? É muito melhor, né, utilizar papel, caneta, enfim, né? Que é um bagulho seu, é você e você é seu e é você com você que é bem melhor. Aí é isso, né? Ainda mais cara, então é bem inacessível para boa parte da população. Só que se eu te falar que agora essa prática de desabafar com o chat GPT pode ser algo bem perigoso. O chat GPT e outras inteligências artificiais que parecem ser suas amigas podem agora te entregar para a polícia. Então talvez esteja na hora de parar com aquelas pesquisas engraçadinhas de como fazer desaparecer um frango de 75 quilos e 1,70 m sem ninguém descobrir. Sobrevivente, mas o que aconteceu para você estar falando isso para mim, cara? Tipo, o que aconteceu? Virou X9 agora, o chat GPT? É o seguinte, aconteceu isso no Espírito Santo, sim, aqui no Brasil. Um agricultor de 36 anos em São Gabriel da Palha foi preso suspeito de usar o chat GPT para planejar levar o filho dele de Americanas para fazer um game over no jogo da vida do moleque sem direito a novas vidas. Você que me entende. Sobrevivente, mas por que? Caralho. Mano, o cara pesquisou no chat GPT como levar o próprio filho dele meio que de arrasta pra baixo. Pô, que pedrada, hein? O cara faria isso, pô, tipo, o próprio filho do cara, porque ele não queria pagar pensão alimentícia. Esse foi a justificativa dele. Ele chegou a tentar pagar alguém pra fazer isso, R$ 50.000. Só que o pistoleiro se negou porque se tratava, bom, de uma criança, né, pô. Então, até alguém que trabalha no crime tem seus limites. E sobre esse valor de R$ 50.000, Pô, pera aí. O cara tem 50 conto, 50 milha pra pagar alguém
pra mandar o menor de arrasta pra baixo, mas não tem pra pagar a pensão do menor. Aí tem até o comentário aqui, ó. Ah, tá de sacanagem, hein? Um comentário me chamou muita atenção. O cara disse o seguinte: tem 50 mil pra desativar o filho, mas não pra pagar pensão. A CNN Brasil falou que o alerta chegou à polícia no dia 16 de junho de 2026 e que a prisão ocorreu no dia 19 de junho. Foi uma ação bem rápida até, um dia antes da data que teria sido planejada. Foi uma prisão bem rápida até. Não, pra esse tipo de coisa é rápido mesmo. Mas pra outras coisas aí, não é rápido não, né? Pra outras coisas não é rápido não, né? Enfim, é melhor ficar quieto. Ataque. Segundo migalhas, a investigação começou quando a OpenAI, a empresa do ChatGPT, identificou mensagens em que o usuário falava do plano de fazer isso com o próprio filho. Aí a OpenAI repassou os dados às autoridades norte-americanas. Afinal de contas, a OpenAI é uma empresa americana, então ela entrou em contato com a polícia de lá. Depois o FBI encaminhou ao Ministério da Justiça brasileiro, que acionou a Polícia Civil do Espírito Santo, e aí finalmente a Polícia do Espírito Santo prendeu o cara. Olha só o que foi que aconteceu, cara. Eu tenho que repassar isso contigo. A empresa do ChatGPT viu que o cara estava pesquisando como fazer essa parada aí. A empresa do ChatGPT entrou em contato com as autoridades americanas. As autoridades americanas passaram o caso para o FBI. O FBI passou o caso para a Polícia Civil do Espírito Santo. E por conta dessas mensagens trocadas com o ChatGPT, o cara foi preso. A reação das pessoas sobre isso foi de muita surpresa. Como os comentários aqui. Ou seja, todo mundo que usa está sendo espionado pelas IAs. Esse é o tipo de notícia que não deveria vir a público. Agora todo mundo sabe que a IA X9 poderiam deixar no anônimo e pegar vários criminosos em potencial, ou pelo menos observar mais de perto para prender em flagrante. Ninguém está reparando no fato de que o desativador de aluguel tem um conjunto de valores maior do que o genitor da criança. Nesse caso o resultado foi positivo, mas pensa o nível de informação e vigilância que essas ferramentas estão exercendo sobre nós. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Que tipo de informações eles podem estar coletando e transferindo? E por último, Pô, realmente, hein? Realmente, hein? Tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado ao utilizar isso daí. Né? Mas o povo, mano, o povo, principalmente o povo mais pobre, né, cara, tem aí. Cara, não tem ali uma cabeça muito boa pra usar essas paradas, não, velho. Tem uma cabeça muito boa pra usar umas paradas dessa, não. quer dizer que não existe privacidade nas intenções como o ChatGPT? Só que esse caso é ainda... Não, e realmente não existe. E realmente não existe. Você acha que existe? Não existe. Entendeu? Pô, é tudo uma questão de coletar seus dados. Até porque, tipo assim, quando você está interagindo ali com o chat GPT ou com o Gemini ali, etc., é uma conversa sua com um algoritmo ali, com um robô ali e tal, etc., que está acontecendo em tempo real. Então, tipo assim, você está mandando mensagens em tempo real pro robô e o robô mandando mensagens em tempo real para você, né? Com base no que você fala. Com base no que você fala ali. Ou seja, o rastreio está sendo imediato, né? Então, os caras têm acesso aos dados ali para... O cara tem acesso aos dados ali para dar e vender, né? Acesso aos dados para dar e vender. Entendeu? E isso é um ponto muito complicado. Pior do que você imagina. Bora com uma ideia sobre, bora conversar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. E você pode fazer o teste, cara, eu vou curtir. Sobrevivente, então quer dizer que nada que eu converso com a IA é anônimo? Tipo, as empresas estão vendo que eu escrevo pra IA, porque assim, eu escrevo umas coisas, né, nem criminosas, sobrevivente, mas eu escrevo umas coisas meio vergonhosas até, né? Outro dia eu perguntei se o tamanho do meu boneco era bom, sobrevivente. Então quer dizer que as empresas de IA sabem isso que eu tô conversando com a IA. E mais ou menos, olha só, a sua conversa, ela não é... Mais ou menos não. As empresas sabem, a conversa não é pública, né? Desde que você não tente mandar alguém de arrasta para baixo, né? Ou aquela parada que ele falou de esconder um frango ali em 1,70 de altura. Sacanagem.
pública. Não é como se qualquer pessoa, inclusive qualquer pessoa das empresas de inteligência artificial, pudessem ler a sua conversa. Só que ao mesmo tempo, a sua conversa também não é um cofre secreto guardado a 7 chaves. A OpenAI tem acesso ao que você conversa com o ChatGPT. Isso está inclusive no documento deles de transparência. Vamos abrir aqui, ó. Transparência e moderação de conteúdo. Para promover um uso seguro e responsável dos nossos produtos, lançamos mão de diversos procedimentos e ferramentas. O objetivo é gerenciar conteúdos que possam infringir leis, olha só o que o cara aqui foi preso por conta disso, né? Ou violar nossos termos e políticas. Como monitoramos e fazemos cumprir? Aí o que eles falam? Que eles usam classificadores, modelos de raciocínio, blá blá blá. O que eu quero dizer? Eles usam IA para poder ver o que é prejudicial. Eles usam também denúncias de usuários e, por último, eles passam por uma revisão humana. E essas aqui são as possíveis punições: restrições de conta, avisos, restrições de compartilhamento de conteúdo, resultados de busca, controle de visibilidade de GPTs, moderação de fórum, enfim, nesse caso foi até a polícia. Mas o que acontece é que o sistema mesmo avisa se tem uma parada muito errada com o que você está conversando com o chat, e aí mandam para um ser humano, o ser humano vai lá, e se for algo muito extremo, como foi esse caso aqui, eles podem acionar a polícia. Isso não quer dizer, vamos lá mais uma vez, que funcionários ficam lendo tudo que você escreve como se fosse uma central espionando conversa com conversa. Os sistemas automáticos avisam a empresa, um ser humano vai dar uma olhada, e se for algo de risco iminente, pode acontecer, não significa que vai, deles acionarem a polícia. E o mais interessante é que isso aconteceu com uma conversa aqui do Brasil. Uma empresa americana, cara, conseguiu chegar até aqui ao Brasil e fazer o cara ser preso. Agora é por isso... Ou seja, ele falou que não quer dizer que vai, mas provavelmente vai. É tipo assim, 80% de chance de vai, entendeu? Não tem muito desenrolo. Que é vacilo sair dando informações sensíveis para uma IA. Evita, cara, colocar sua senha, seu CPF, seu endereço completo, dados bancários, documentos íntimos, informações de terceiros ou qualquer coisa que você não gostaria que pudesse ser acessada por uma empresa ou ordem judicial. Porque dependendo do caso, sim, um juiz pode ler o que você conversou com o ChatGPT e isso pode prejudicar muito você numa situação. Se bem que se você está cometendo crime com IA, você tem que se ferrar mesmo. Enfim, toma cuidado com as suas informações sensíveis por questão de proteção à sua privacidade mesmo. Agora imagine... Se bem que você tá cometendo crime, né? Com IA tem que se ferrar mesmo. Tem o ponto, né? Tem o ponto, mas, mano... É aquela parada, mano. Isso daqui vai ficar acontecendo, cara. Por quê? Porque as pessoas, cara... As pessoas... Você vê, porque as pessoas confiam muito, cara. Confia muito, né? Nessas paradas aqui. Em redes sociais, confia muito, né? Em botar os dados delas ali, coisas pessoais e etc. E os caramba quatro, né? E fazer ali um desabafo em relação a algumas coisas tenebrosa dessa aqui, pô, é complicado, pô. Igual o comentário ali, pô, o cara tem 50 mil real pra mandar alguém, né, dar cabo, né, ali, mas o cara não tem é, o valor da pensão, entendeu? Não tem o valor da pensão, tá ligado? Pra pagar ali, etc. E o caramba quatro. Então, mano, pô, é complicado isso aí. Complicado isso aí, né? Mas a questão dos dados aqui, a questão dos dados, cara, não tá seguro não, cara. Literalmente não tá seguro não, entendeu? Não tá seguro não. E outra coisa também, isso daqui vai abrir mais janela para censura, né? Vai abrir mais janela para censuras e etc. Tanto é que aqui no próprio YouTube mesmo tem palavras que não pode ser dita e etc, e etc, e etc, e etc. Entendeu? Então é complicado. E essa parada de IA, cara, para a maioria esmagadora das pessoas ainda é uma parada muito nova, né? Ainda é uma parada muito nova, ainda é uma parada desconhecida, por assim dizer, entendeu? Que as pessoas ainda não têm muito entendimento sobre, entendeu? Então, as pessoas vão fazer um uso indevido disso aí, né? Vão fazer um uso indevido disso aí, e isso vai acabar gerando problema ainda, tá ligado? Vamos fazer uso indevido disso aí, vai acabar gerando problema, né? Vai acabar gerando problema, né? E etc, né? Como, por exemplo, esse aqui. O maluco fez um uso indevido disso aqui, né? Ele tava planejando fazer, né?
fazer M, né? Fazer merda. E, pô, foi pego, né? Foi pego. Então, é complicado, né? Complicado. Entendeu? E vai ter mais gente fazendo esse tipo de coisa também e se lascando aí, entendeu? Então tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado e de preferência não usar, né? Pelo menos não no sentido de, né, que o cara tá falando aqui, de você desabafar, de você falar certas coisas ali que não deve ser falado, né? As pessoas confiam, cara. As pessoas confiam muito, né? Nas empresas, nas big tech, etc. aí, né? De fazer essas coisas. Mas não devia, né? Mas não devia. Mas vai fazer o quê, né? O nego confia que uma mudança de presidente, né? Principalmente aqui no Brasil, mudou de presidente, mudou o país. Deu uma canetada ali, uma canetada muda o Brasil, né? Os caras confiam nesse tipo de coisa, a maioria das pessoas que confiam nesse tipo de coisa não vai confiar numa empresa aleatória na internet, numa empresa aleatória, numa big tech aleatória aí. Pô, complicado, né? Imagina, cara, algo que você conversou sendo usado no futuro para te punir por um crime. Imagina o juiz abrindo seu histórico de conversas ao vivo. Até porque no chat, atualmente, ele tá salvando o histórico de conversa, tá ligado? Se você tem uma conta no chat GPT e você usa lá, ele tá salvando ali meio que o histórico de conversa da sua conta, entendeu? Então, eles estão tipo, você tá conversando ali com o chat e tal, e ele tá retendo ali os dados daquela conversa. Então isso daí já é um motivo para tipo assim, você, dependendo do que você fala, você pode se lascar assim. Complicado. Cores na hora do julgamento. Às vezes, o seu histórico de conversas com o ChatGPT é pior do que o seu histórico de navegação que você exclui e acha que o provedor não tem acesso também. E sim, o seu provedor de internet tem acesso ao seu histórico de navegação. Não adianta só ocultar do seu navegador. Eles sabem os sites que você anda acessando escondido. Sobrevivente, então não é pra confiar em nenhuma IA mais, né, cara? Não dá pra confiar no ChatGPT, nem no Claude, nem no Gemini, né? Cara, é isso mesmo? A gente não pode confiar em IA nenhuma? Realmente. Pô, é o que eu acabei de falar. Os caras confiam numa mudança de presidente, confiam numa canetada, não vai confiar numa inteligência artificial, não vai confiar numa plataforma. Entendeu? Pessoal, é complicado. Mas tem que entender que por trás de uma plataforma, por trás de uma inteligência artificial, existem pessoas lá, né? Existem pessoas lá. E como eu citei aqui a questão também dos caras estar retendo o seu histórico de conversa, complica mais ainda pro teu lado, né? E ele falou aqui também da questão do seu provedor de internet ter acesso ao seu histórico. Realmente, cara. Então, tudo, boa parte também é monitorado, então tem que ter muito cuidado. Boa parte do que tu faz aí pela internet afora é monitorado, entendeu? Tá sendo monitorado de algum jeito, né? Então você tem que ter cautela aí no que você anda arrumando. E aí que tá a piada, né? Porque na verdade nunca era pra ter confiado em IA nenhuma. As IAs são ferramentas de empresas e governos mexem com empresas e vice-versa. Você tá confiando as suas informações a uma grande corporação e grandes corporações têm um troca-troca com o governo. É claro que não precisa levar nada pra um lado conspiracionista do tipo, são os Illuminates, são... Calma, tá? Calma. Mas é bom tomar cuidado com certas brincadeirinhas. E não que não tenha gente que mereça ser parada. É claro que tem gente criminosa que merece ser parada, mas fica o questionamento de até que ponto a nossa privacidade realmente ainda existe aqui. Por exemplo, a ação da polícia possivelmente salvou a vida da criança, já que o pai supostamente cometeria um crime grave. Falando nele, sobrevivente, esse cara aí vai passar quanto tempo preso, pô? Bom, ainda não dá pra saber. O que ele tem agora é uma prisão preventiva, não é uma pena definitiva. É uma prisão que, enfim, vai impedir ele de fugir ou de atrapalhar o processo. Pelo que saiu na imprensa, ele foi preso no dia 19 de junho desse ano, antes da data em que a polícia disse que o ataque poderia acontecer. O caso ainda está em investigação e o celular foi apreendido e o indiciamento ainda não tinha sido concluído. Segundo o UOL, ele poderia responder por ameaça, incitação ao crime e tentativa de desvivamento. Na prática, tem dois cenários rolando aqui. Se a justiça entender que ele continua oferecendo risco pro filho... Tentativa de desvivamento. Você tá vendo ali como é que é também? O que tá tendo aí? É uma questão de censura.
É uma questão de censura. E ele tá falando aqui sobre a questão de que será que ainda temos alguma privacidade, etc. Mano, se tem censura, se tem censura, meio que não tem, né? Meio que não tá tendo mais uma privacidade. A privacidade, em algum nível, né? Já, boa parte, né? E a privacidade em algum nível já foi quebrada, né? Já foi quebrada, né? Já foi quebrada em um nível, eu diria que até alto, por assim dizer, entendeu? Eu diria que já foi quebrado em um nível até alto. Ele pode ficar preso durante a investigação e o processo por meses ou até mais tempo. Só que prisão preventiva não é uma condenação automática. O cara ainda não é culpado. A defesa pode pedir soltura, habeas corpus ou troca por medidas cautelares, o que é bem comum, na verdade. Se ele for condenado a algo grave, como tentativa de desvivamento, a pena pode ser bem pesada. E tem agravante também pelo fato de ser, se não me engano, a lei entende que o agravante é para coisas assim sendo feitas com pessoinhas menores de 14 anos. Só que tem uma parada importante aqui que a gente precisa lembrar também, tá? Planejar um crime não é sempre a mesma coisa que cometer esse crime ou tentar cometer esse crime, com exceção de tentativa de golpe de Estado e algumas outras situações atípicas. Mas isso aqui já vai entrar numa parada política e não é o tema desse vídeo. Vou meter o Bolsonaro no edit ali, pô. Mas tá vendo? Até aqui, pessoinhas menores de 14 anos, tá vendo? Você não pode falar exatamente a palavra que tem que ser dita. Tá vendo como é que é? Tá complicado. Extremamente complicado. Para virar tentativa de desvivamento, normalmente precisa ter começo de execução, não só conversa ou pensamento, que em teoria foi o que o cara teve com o ChatGPT. Como a polícia disse que havia mensagens sobre pistoleiros. Pois, daí vai começar a virar. Tem um livro lá que é 1984 que fala da polícia do pensamento, né? É, cara, tá caminhando pra isso aí, tá? Tá caminhando pra uma parada disso aí. O negócio tá feio, irmão. O negócio tá ficando feio. O negócio tá ficando feio. Veneno, arma, corda e ataques. Isso pode pesar muito contra esse pai, porque já é um planejamento muito bem trabalhado e ele chegou a entrar em contato com o cara para poder fazer o serviço. Só que a defesa dele provavelmente vai tentar dizer que eram apenas pesquisas e desabafos e que não teve execução. Vão dizer que ele estava brincando de faz de conta, que estava montando um cenário na cabeça dele, que ele estava extravasando isso para não trazer isso para o mundo real. Enfim, a defesa vai fazer o trabalho dela. Imagina que se fosse uma mulher fazendo esse tipo de pesquisa, qual será, qual seria o desdobramento desse caso aqui? Se no caso fosse uma mulher fazendo esse tipo de pesquisa relacionado a, né, mandar alguém de arrasta para baixo, entendeu? Né? Principalmente, né, se tratando de pessoinhas menores de 14 anos. Qual seria o desdobramento, né? Fica a reflexão aí, mano. Fica a reflexão aí. A CNN falou que ele confirmou as pesquisas. Ele falou assim, olha, eu realmente pesquisei isso, só que ele negou essa intenção. Então dá pra culpar o cara? A defesa vai alegar que não, porque é só uma pesquisa, não foi uma ação que ele cometeu. Inclusive o pessoal no Twitter tava lembrando de um filme com o Tom Hanks, não, cara, qual outro Tom Cruise? Deixa eu ver se eu encontro o filme aqui. Esse filme aqui, o Minority Report, que é, se eu não me engano, eu não assisti, mas eles conseguem prever a intenção de alguém cometer um crime e já prendem a pessoa de imediato, e aí fica o questionamento, né, de pode prender alguém por ter pensado num crime sendo que ela ainda não cometeu. Já a acusação vai falar que se o cara chegou a conversar com o pistoleiro, é porque já é alguém em ação e não apenas uma pesquisa, então já pode se encaixar, digamos assim, no ato propriamente dito, e não só no planejamento desse ato. Obviamente já... Pistoleiro aí tem que tomar cuidado pra não achar ele também, hein? Pra não achar ele também, ó. Vai de tabela aí, hein? Isso antes, cara, da IA entregar uma pessoa pra polícia, porque é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. E é uma parada meio Black Mirror, né? Porque, sei lá, agora eu tô com medo de falar com o ChatGPT, velho. Já aconteceu sim, mas não é tão comum. Pô, Black Mirror, mano. Velho, parece que, tipo assim, ele citou aqui um filme ali, que os caras prendem alguém, tipo, pela intenção, né? Percebe a intenção de cometer o ato e consegue, né? E acaba prendendo a pessoa, e agora ele cita Black Mirror. Cara,
você pode ver que as obras de ficção, né? As obras de ficção, os filmes, né? Os filmes, essas obras aí, tem um certo prelúdio, tá ligado? Um certo prelúdio, uma espécie de previsão de coisas que eventualmente vão acabar acontecendo na realidade, né? Por assim dizer, né? Uma espécie de programação preditiva, né? E tudo mais. E não é só essas obras não, mano. Até mesmo a Bíblia, né? Até mesmo a Bíblia, se for reparar bem, tem ali uma espécie de programação preditiva ali, né? Ou seja, é meio que plantado na cabeça das pessoas pra pessoa fazer essas paradas também, né? Porque tem muita gente que fala, ó, o que tá na Bíblia tá se cumprindo, o que tá na Bíblia tá começando a acontecer no mundo e etc. Mas, pô, fica o questionamento, será que não é por conta da questão do que está sendo dito na Bíblia ali, tá meio que programando uma massa de pessoas para estar fazendo aquilo? Fica a reflexão aí também, né? E não da forma que aconteceu dessa vez. Até mesmo esses filmes aqui, né? Filmes, séries. Pô, o livro que eu citei também, que é o 1984, será que isso daí, tipo assim, né? É uma espécie de programação? Programando a mente das pessoas para tornar algo uma verdade? Né? Para tornar aquilo ali uma realidade? Ou muitas das vezes é só uma espécie de aviso do que eventualmente vai acontecer? Ou é as duas coisas? Aí ó, fica o questionamento, hein? Fica o questionamento. É bem conspiratório, né? Bem teoria da conspiração isso aqui. Mas fica o questionamento aí. Fica o questionamento aí. Antes desse caso, detalhe, eu pesquisei e eu não encontrei Fica aí o questionamento e a reflexão. outro caso, nem mesmo na gringa, que tenha acontecido como aconteceu aqui no Brasil. Eu não sei se a gente estreou esse novo modo X9 da IA. Enfim, antes desse caso do pai no Espírito Santo, já existiam situações em que conversas com IA apareceram numa investigação criminal. Um exemplo foi o do Ryan Sheffer, universitário dos Estados Unidos, acusado de vandalizar carros. Segundo a imprensa, depois da prisão dele, a polícia teve acesso ao celular e encontrou conversas com o ChatGPT em que ele parecia admitir o crime. Nesse caso, não foi exatamente o ChatGPT que chamou a polícia, como aconteceu aqui no Brasil. A conversa, na verdade, virou prova depois que os investigadores acessaram o aparelho. Também teve o caso de Peteco, na Florida State University. E Peteco, porque eu não vou falar o que aconteceu, mas o que acontece nos Estados Unidos, nas escolas? Você sabe, né? A Reuters falou que depois do ataque, a OpenAI identificou uma conta do ChatGPT que acreditava estar ligada ao suspeito. A empresa compartilhou, olha a palavra, proativamente a informação com autoridades. Outro tipo de caso é quando a polícia ou o Ministério Público conseguem acesso às conversas por ordem judicial. A língua chakra não serve de nada se você não souber como desbloqueá-los. Quando a gente é criança, nós temos os 7 chakras, mas por ordem judicial. Esse ano também foi Naruto pra ter chakra, pô. O negócio é complicado. Olha aqui, proativamente. Ou seja, se a empresa compartilha dados com o governo proativamente, algum tipo de isenção para essa empresa operar, ela está recebendo, né? E geralmente é isenção de imposto, né? Isenção fiscal ali, questão de, né, pagar menos grana pro governo. Mano, o negócio tá complicado, hein? noticiado que um juiz dos Estados Unidos permitiu um mandado de busca para obter registros de conversas de um executivo com o ChatGPT. A mesma matéria fala de decisões parecidas envolvendo conversas com o Claude, né? Ou com o Claude, da Anthropic, que com certeza a Google também tem facilidade em compartilhar isso. Afinal de contas, nenhuma grande empresa quer problema com a justiça. Esse tipo de decisão, inclusive, é o que o governo aqui do Brasil utiliza. A empresa não quer problema ou a empresa quer vantagem? Para saber o que você anda acessando. Levantando muitos questionamentos, muitas reflexões nesse vídeo. Loirinho reflexões, rapaziada. Loirinho reflexões. Na internet, mesmo que você tenha excluído o histórico. Mais uma vez, você tem que parar de pesquisar essas coisas, cara. E teve um caso no Canadá também que mostra o outro lado. A OpenAI tinha suspendido a conta de uma pessoa por conteúdo perigoso, digamos assim.
Não vou entrar em detalhes não. Só que ela decidiu não avisar a polícia, porque a OpenAI entendeu que não havia planejamento crível e iminente. Depois essa pessoa cometeu um crime em Tumbleweed, e o crime é de peteco também, em locais onde as pessoas vão para ter contato com professores e aprender alguma disciplina. Eu não tenho como explicar isso de forma mais clara. E o governo canadense... Realmente não tem como, né? Pô, inúmeras censuras relacionadas às palavras que devem ser ditas aí, que não dá pra dizer. Tá vendo? Olha a ginástica linguística que o autor do canal aqui tá tendo que fazer no vídeo pra ele tá trazendo o conteúdo. Pô, meu parceiro, que situação, cara, na moral, velho. Cobrou explicações da OpenAI, falaram assim, por que você não falou pra gente que esse cara tava planejando algo desse nível? Futuramente, talvez a tendência seja das empresas de IA cooperarem mais com a polícia pra não sobrar pra elas, né, pra elas não serem responsabilizadas caso algo assim aconteça. E sinceramente eu acho que é algo que vai acontecer muito em breve. Depois de todas essas informações, vamos pra nossa dica de sobrevivência do dia. Cuidado com o que você conversa com as IAs. Não... Realmente, as empresas não querem problema, mas no começo vai ser meio assim, né? Elas não querem problema, mas vai vir numa parada que eu falei anteriormente, que é o quê? De obtenção de vantagem, entendeu? Vai começar, tipo, a gente não quer problema, vai escalar para uma parada de obtenção de vantagem. E é aí que começa, né? Que todo mundo começa a se lascar, né? Como é dito aqui no Brasil, é o ri, levei vantagem. Aí é foda. Entendeu? Mas vamos lá, dica de sobrevivência. Precisa ficar paranoico, meu amor. Principalmente se você não tem segundas intenções ilícitas. Meu amor, que isso, pô? Fala assim comigo, não? Meu Deus, sobrevivente, a IA sabe que eu comprei um travesseiro do Satoru Gojo mostrando o tanquinho. Sabe, mas isso não é crime. Só toma cuidado, cara. Travesseiro do Satoru Gojo mostrando o tanquinho. Ai, meu Deus do céu. Na moral, eu imagino o que os caras estão conversando com o chat aí, mano. Meu amigo. Que situação, velho. Empresas... É de deixar de cara quente, irmão. Caralho, meu. tendem a ceder informações para governos e vice-versa. Você é o elo mais fraco nisso tudo. Você é usado nisso tudo. Seus dados são utilizados. Quem sabe no que os seus dados vão ser utilizados no futuro? O governo brasileiro tem a fama de estar cada vez mais invasivo, principalmente com o Lula insistindo, e ele realmente insiste nisso, na regulação das redes sociais. Futuramente, não vai mais existir anonimato na internet. Você vai precisar logar nas redes sociais com a sua conta Gov. Já está acontecendo isso com um projeto de lei para sites de sapecagens, né? Logo todo serviço online vai precisar ser logado com a conta Gov, ou seja, vai vincular seu e-mail, seu telefone, seu endereço, seu CPF. Você pode chamar isso de proteção ou de vigilância do governo, mas... Aí o livro que eu falei, ó, 1984, aí, ó, toma, pai. Aí, pô, meu, na moral, sua mãe de Ná, irmão. Aí, apareceu aí, ó, toma. Mano, a regulamentação vai te censurar, vai monitorar cada passo que você dá. É um negócio tenebroso, cara. Acabou, mano. E sabe o que é o mais complicado? É que as pessoas vão ver isso acontecer e elas vão aceitar isso, cara. E elas vão aceitar isso de boa. Não vai ter protesto igual tinha antigamente, né? Do bagulho dos trabalhadores lá. Panelaço. Não vai ter essas porra, tá ligado? Não vai ter essas paradas. As pessoas vão simplesmente aceitar, né, a trozoba entrando nelas ali que se e fóquio, né? E fóquio. E é isso. Entendeu? É aquela parada, né? Cobra não tem ombro, irmão. O negócio vai ser complicado. Isso vai acontecer. É só questão de tempo. Pode não ser tão rápido assim, mas esse dia vai chegar. Então seja esperto a partir de agora, mas não seja paranoico. Esse dia vai chegar, tá vendo? Então, tipo assim, tem uma espécie de programação aí, né? Tem uma espécie de programação aqui, por assim dizer. E sabe qual que é o problema? É que o povo, cara, o povo é a favor disso aí. O povo é a favor da censura. O povo é a favor dessa coisa de regulamentação. A regulamentação das redes sociais. Mas
O nome certo é censura, cara. O nome certo é censura. Regulamentação é para ficar uma nomenclatura mais bonitinha, né? Nomenclatura mais bonitinha para, né, vender ali, né? Vender ali, né? Algo duvidoso como algo bom, né? É igual lá os casos das empresas lá, dos encapsulados de farinha. Tem toda uma embalagem, um rótulo ali, né? Mostrando para a pessoa que aquilo é algo bom. Que aquilo é algo bom, que aquilo vai ajudar ela e etc. Mas na verdade não vai. Aquilo ali não vai fazer efeito nenhum. É encapsulado, é cápsula de farinha de mandioca. E aí? Ai, meu Deus do céu, cara. Na moral, velho. Na moral, velho. Continua usando a IA para desabafar, para compartilhar o que você sente se você faz isso. É algo interessante de se fazer se você não tem dinheiro para um psicólogo. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Faz o que eu falei lá no começo do vídeo lá, que é melhor pra você. Né? Faz o que eu falei lá no começo do vídeo lá, que é melhor pra você. É melhor do que nada se você não tem acesso a um profissional de saúde. Mas seja esperto. Nem por questão de cometer crime, cara. Eu espero que você nem pense nisso. Eu tenho certeza que você é uma pessoa honesta. Mas para não usarem os seus dados contra você. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que é um exagero? Você acha que agora as IAs vão entregar tudo que você planeja pro governo? Qual é o futuro disso tudo? Sinceramente, eu não consigo ver isso com bons olhos. Então, é bom a gente ficar esperto. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu... Realmente, cara, não tem como ver isso com bons olhos, né? Então, tipo assim, evite o máximo usar isso aí, né? Busque outras alternativas, como a que eu citei no começo do vídeo. E, cara, é complicado, entendeu? É complicado, porque a maioria das pessoas são a favor da censura e etc, cara. Então, tem que ter cuidado com isso. Salário, quero agradecer ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Hudson, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, o Incoerentemente Absurdo, ao Iandro Borges, ao Perfil 1404, ao Guilherme Steck, ao Ghostingnet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Golpulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao... Ele vai mandar salve pra todo mundo aqui no final do vídeo, mano. Cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, para maiores de 16 anos, acesso ao nosso mini curso de sobrevivência no Brasil. O mini curso atual está sendo de oratório, e é algo muito bom para você aprender a se comunicar e para aprender a aumentar as suas chances de dar certo aqui no Brasil também. Muito obrigado por todo o apoio, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e caso você tenha alguma dúvida sobre os nossos planos para você se tornar membro, você consegue ver aqui embaixo as informações de cada um. Ele mandou um salve pra geral aqui pros membros. Pô, curso de sobrevivência no Bostil. O negócio tá bom, hein? O negócio tá bom, hein? Mas enfim, mano. Tenha cuidado com o uso de IA. Busque outras maneiras alternativas aí pra, né, dependendo do que você for fazer, você não se lascar, né, com essa questão. E, cara... Pelo que eu pude ver nesse vídeo aqui, isso aqui é o início do fim, né? Até porque o povo, mano, o povo é muito a favor de censura, né? Porque isso é vendido pro povo como regulamentação, né? A censura é vendida pro povo como regulamentação, mas o povo não tá nem aí, né? O povo vai aceitar a censura, o povo vai aceitar o controle, o povo vai aceitar o domínio e, cara, ele vai ficar por isso mesmo, então... A única coisa que dá para ser feita é se proteger, né? Da melhor maneira possível aí, individualmente falando, né? Bom, e por esse vídeo é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sugestões de vídeo, seja desse canal, desse cara aqui do Sobrevivente, né? Do canal aqui Sobreviva o Brasil, ou de outros canais aí, de outros temas, né? Variados aí, pra gente estar trazendo react aqui no canal e comentando sobre. E fica com esse vídeo aí que tá aparecendo na sua tela agora, mano, que eu tenho certeza que tu vai gostar, ok? Tamo junto e te vejo lá.